Olá, me chamo Tatiana e eu vou contar um pouquinho para vocês um pouquinho da minha história e da minha família com o autismo, certo? Vou falar um pouquinho do diagnóstico do autismo do meu filho Ian, como a gente descobriu, como foi que a gente lidou com a situação, enfim, algumas coisas. Ian já está com 18 anos hoje, então a história é longa, eu vou dar um resuminho, mas eu vou começar a postar aqui no YouTube todos os dias um pouquinho da trajetória que a gente, realmente, de como foi o parto, de como eu descobri tudo. Então assim, a história é bastante longa, então eu vou todo dia postar um pedacinho para vocês irem acompanhando a história. Ian hoje está com 18 anos de idade. Eu descobri o autismo de Ian quando ele tinha 2 anos e 7 meses. Como eu descobri? Ian não falava, assim, ele começou a falar com 9 meses, papai, banho e água. Era papá, ban e aba. E aí, com 1 ano e 2 meses, ele parou de falar. Ele não dava tchau, ele não mandava beijinho, ele andava na ponta do pé, ele, como é que se diz, não olhava nos olhos, ele se irritava com muito barulho, ele se irritava com muitas cores e formas, mas o quarto dele era cheio de brinquedo, mas ele não se interessava pelos brinquedos para brincar, assim, em termos. Ele brincava, brincava um pouco, mas não se apegava tanto aos brinquedos. Mas ele brincava. Aí, da forma errada, depende. Tinha alguns brinquedos que ele brincava da forma certa, outros não, mas ele brincava. E o passar do tempo, eu levando pra pediatra, ela dizendo que tá tudo bem, mas a minha irmã falando pra mim que não tava bem. Por que Ian não manda beijinho? Por que Ian não dá tchau? Por que Ian não olha nos nossos olhos? E começou a me questionar muitas coisas, mas no outro vídeo que eu vou postar, eu vou dizer mais ou menos o que aconteceu, por que eu não me atentei tanto pra isso, tá? Pra esse vídeo não ficar tão grande. Como eu descobri? Ian tinha 1 ano e 6 meses, a pediatra me deu o nome de um ótimo neuro, de um neuro, e eu levei, e com 1 ano e 6 meses o neuro disse que Ian estava dentro do padrão. Ian não estava falando, mas ele estava, pegue a bola, ele pegou, bateu, ele olhou para trás, chamou, ele olhou, então assim, todos os testes que o neuro fez com Ian, ele estava dentro, então o neuro disse que tá tudo bem. Quando eu engravidei, Ian já estava com 2 anos e 7 meses, eu engravidei com 1 ano e 10 meses. Quando Ian já estava com 2 anos e 7 meses, eu voltei nesse mesmo neuro, ele já olhou pra mim e disse que Ian era autista. Porque ele fez todos os mesmos testes que tinha feito pela primeira vez e Ian não respondeu em nenhum dos testes. Ele não olhou, ele não pegou bola, ele não fez nada. Pronto, meu mundo caiu. O que eu vou fazer? O que é autismo? Há 18 anos atrás, não se falava muito de autismo, não se falava nada de autismo, para ser sincera. Não tinha nem profissionais adequados para poder tratar, cuidar. Então, foi muitos altos e baixos, foi muito choro, foi muito pranto, você fica em luto, você não sabe como agir, você não sabe como fazer. Mas mesmo assim, meu marido sempre dizia, você consegue, vamos lá que a gente consegue. E o que mais desejava é que Ian falasse, que Ian se comunicasse, porque ele falava com 9 meses, a 1 ano, 2 meses ele parou de falar, e Ian só voltou a falar com 7 anos de idade. Mas enfim, ele indo pra escola, teve aquela trajetória toda de conseguir uma escola. Quando ele tá pequenininho, que tá no meio das outras crianças, no maternal, que tá todo mundo igualzinho ali, não se abrange, não dá pra perceber tanto o autismo. Pelo menos com Ian, porque Ian não era uma criança assim, que se desesperasse tanto. Ele, ali naquele momento com as outras crianças, ele agia e aceitava estar naquele ambiente ali. Mas em alguns momentos, por exemplo, pintar o rosto, Ian odiava pintar o rosto. Nesses momentos ele chorava. Cantando algumas musiquinhas, ele gostava das músicas, ele gostava da participação, mas em alguns momentos também, ele, quando saía da rotina, por um momento que Ian se entristeceu muito e não quis ir para a escola, mudou a professora. Ele estava com aquela rotina, com aquela professora foi embora. Pronto, Ian não quis mais ir para a escola. Então foi se passando o tempo e ele começou a dar indícios de que aquilo
o afligia, aquilo entristecia, aquilo tirava ele do prumo. Ele ficava muito desesperado em alguns momentos, por exemplo, quando a gente ia sair, para onde é que ele vai? O lugar que ele ia, ele não gostava daquele lugar. Ou chegava no supermercado, ele queria alguma coisa, mas ele não sabia dizer o que ele queria. Ele começava a gritar e a chorar, se jogar no chão. E o que eu faço? O que eu faço? Como é que eu vou descobrir o que ele quer? Até que eu pegava ele, carregava ele, ia até o lugar e ele apontava o que ele queria e a gente tinha que pegar. E muitas vezes eu tinha a condição de comprar aquilo que ele queria, ok? E quando a gente não tinha condição de pegar aquilo, que era muito difícil. Eu viajava com ele para vir para o interior, para casa da minha mãe, que eu morava em outra cidade, e ele ficava de boa o primeiro dia, ok. Segundo dia, mas no terceiro dia eu já não queria mais ficar. Teve um dia que ele tinha 4 anos e ele estava comigo aqui no interior e na casa da minha mãe, e eu falei para ele que a gente, né, eu fui para casa da minha irmã e ele não queria ir. Ele ficou na rodoviária, ele se grudou na rodoviária e ele não saiu da rodoviária. Não teve quem fizesse ele sair da rodoviária, porque ele queria ir embora para casa. Como ele não sabia falar que queria ir embora, então ele dava indícios. Era o desespero, era o choro, era o descontentamento dele, que fazia com que ele mostrasse que aquele lugar não era mais para ele, que ele não queria mais estar ali. E aí, o que foi que eu fiz? Nesse dia, eu não conseguia tirar ele de jeito nenhum da rodoviária. Aí mandei uma menina que estava comigo, ela me ajudava com os meninos, falar lá, e meu irmão veio de moto, pegou minhas coisas que já estavam arrumadas, porque ele já estava dando indício que não queria ficar. Então eu deixei tudo arrumado, sempre deixava minhas coisas bastante arrumadas, porque viajar com ele já era bastante difícil. Mas eu nunca deixei de viajar. Eu nunca deixei de ir pro cinema, eu nunca deixei de ir pros lugares, eu sempre levava ele para tudo, eu sempre levei. Por quê? Porque eu queria que ele vivesse e se adaptasse, ele aprendesse que ele podia estar naquele lugar. Não é que ele tinha que aprender a se encaixar, mas as pessoas tinham que aprender a conviver com ele. E que ele era capaz de aprender, né, com cada lugar que ele estivesse. E naquele dia em especial, a gente veio e foi embora naquele mesmo momento. Não consegui ir para casa da minha irmã, ali mesmo eu comprei a passagem e voltei para casa. Quando ele chegou em casa, abriu um sorriso, foi pro quarto dele, e era o melhor lugar que ele poderia estar. Então, como eu posso dizer? Teve muitos altos e baixos na nossa vida, teve muitos momentos difíceis. Um dos momentos difíceis que eu posso contar eu comecei a fazer o tratamento dele, ele tinha 3 anos, e a gente levou ele para fono, levou ele para terapeuta ocupacional e para psicólogo. E foi pelo SUS, não era ainda pelo plano de saúde, aí foi pelo SUS. E elas não sabiam, né? Mostrava uma coisinha, mostrava outra, ok. E depois eu consegui pelo plano dele, e uma coisa que me marcou muito foi que ela estava direitinha, a profissional cuidando dele, a fono, com o maior carinho, e a um momento ela era dona da clínica, e ela era pelo plano de saúde. Como ela começou a ver que a clínica dela começou a dar muitos pacientes, ela parou de atender os pacientes pelo plano e começou a cuidar dos pacientes, atender pacientes particular. Simplesmente ela passou o meu filho e todos os outros pacientes para outra profissional sem avisar a gente que estaria passando. Como se fosse algo, né? Como se fosse qualquer coisa. Isso me impactou muito. Fiquei muito, muito, muito assim triste, porque ela poderia passar sem problema nenhum. Mas avisava, falava, e outra, a troca de profissionais, eles se sentem trocados, eles se sentem mal quando é trocado, de qualquer jeito. Tem que ter um certo cuidado para com eles. Por quê? Porque eles sentem muita a troca. Mas enfim, aí com o passar do tempo eu fui aprendendo com as adversidades, com os momentos difíceis. Por exemplo, Ian é muito visual. Não sei, nem todo autista é igual. Cada autista é único, né? Cada criança, cada adolescente, cada adulto que tem autismo, ele é único. Como o ser humano é único. Eu sou gêmea, tenho um irmão, mas ele é de um jeito, eu sou de outro. Nos parecemos em muitas coisas, mas em muitas outras coisas somos bastante diferentes. Porque cada ser humano é de um jeito. Então é a mesma coisa. O povo abrange o autismo como todos iguais. Todos são superdotados, todos são extremamente inteligentes.
Todos são inteligentes, mas cada um na sua capacidade. Todos são especiais, porque nós todos somos especiais. Então, essa é um pouquinho da nossa trajetória, como eu descobri o autismo de Ian e de como a gente lidou com a situação. E é isso. Então, no próximo vídeo eu vou contar mais coisas que aconteceram na nossa vida, com mais detalhes do como o neuro fez, de como as médicas fizeram, de como foi que eu consegui o primeiro tratamento, qual foi as mudanças que a gente fez na nossa casa, qual foi a mudança que a gente fez na nossa vida, de tudo como a gente fez para poder levar a Ian a ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, uma coisa muito importante, compartilha esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, como que se diz? Toca aí no sininho para você receber todas as notificações, que você vai estar ajudando a gente de uma forma bem legal, tá bom? Compartilha o vídeo, pode estar ajudando outras mães que talvez não saibam quais são os sintomas, as características de como lidar com seu filho autista. Então, esse vídeo pode ajudar essa pessoa, com certeza. Tchauzinho!